Bom dia, Pai do Senhor. Estamos começando mais um momento de João 3:30, que ele cresça, que eu diminua, né? Quem vos fala aqui é a missionária Ana Girobano. Hoje é dia 23 de novembro de 2024, né? Como de costume, vamos estar orando, logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a meditação dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, fazendo as obras das trevas. Se tiver alguém lutado, eu possa estar consolando, confortando. É o que eu te peço nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Hoje a gente vai estar meditando em Apocalipse 5, né? A gente está numa maratona agora de Apocalipse, um livro da revelação de Deus, né? Que o próprio Deus passou para Jesus, Jesus passou para o anjo passou para João. Então, assim, é uma revelação maravilhosa, é algo que realmente vai acontecer, não temos para onde correr, né? E a gente sabe que o livro de Apocalipse deixa bem claro, né, o fim, né, de Satanás e a sua derrota e aqueles que estão junto com ele, né? Então, é nosso consolo, né? Então, diz assim, o livro é o 5, tá? O livro e o cordeiro. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono. Quem é esse? Jesus. Um livro que em forma de rola, escrito de ambos os lados e selados com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração neste dia. Eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que no canal João 3:30, que eu não fale o que eu quero, mas somente aquilo que tem para falar aos nossos corações. É o que eu te peço nessa hora, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Então, esse canal aqui é só para falar da palavra, amém? Se Deus, né, pedir para contar um testemunho, falar alguma coisa, a gente fala, né? Mas a gente não tem intuito nenhum de falar da vida dos outros, de ministério, nada. É somente a preciosa palavra do Senhor, tá bom? Então, a gente vê que diz assim, o livro e o cordeiro. Então, vi da mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rola, escrita de ambos os lados. Então, né, esse livrinho, antigamente os livros eram assim, eles eram feitos de fibra, de papiro, né, e ali dentro eles escreviam do lado de dentro e do lado de fora, né? E aí selava com selo. Então, assim, mostrando que ele não poderia ser violado de maneira nenhuma. Então, esta é a visão que ele tem, né? E escrito de ambos os lados e selado com selo. Então, assim, ninguém poderia abrir. Aí diz assim, no 2, vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Olha a santidade, Aramanda Sudecomanai de Deus, né? Não tinha ninguém, pensa. Aranda Suremidecomanai, ninguém digno de conseguir abrir, entendeu? Debaixo da terra, ou seja, quer dizer, na universalidade, proclamando o universo inteiro, no mundo inteiro, na nação inteira, ninguém tinha, né? Nenhuma criatura era digna de abrir, né? Porque as coisas do Senhor é necessário ter santidade, é a santidade pura e perfeita, é só no Senhor Jesus, no nosso Deus, né? Então, não tinha ninguém, e aí continua no 4. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Como assim? Ninguém digno. Mostrando que nenhum homem conseguiu. Igreja, a gente pode dizer aqui, referente, sabe o que é o Velho Testamento. Nenhum homem conseguiu. Nenhum homem conseguiu seguir a lei do Senhor. Né? Por isso que Jesus Cristo é o fim da lei. De jeito nenhum. Né? Arai decanassure me decomanai. Diz assim no 5. Então um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seu selo. Quem foi? Quem foi que venceu? Quem é? Quem é? Caminho, a verdade e a vida. Gente, é Jesus, tá? Não adianta muitas vezes a gente querer dizer assim, o Velho Testamento ainda é válido, dízimo, tal, essas coisas. Gente, a gente sabe que Jesus, ele é o fim da lei, tá? Então, assim, ninguém foi digno. Aqui já deixa claro. Ninguém foi digno. Então, Jesus,
É o único digno. Então a gente vê, eu já falei de dízimo aqui, então a gente vê que no Novo Testamento a gente não vê dízimo, né? A gente vê o apóstolo, né, Paulo falando de coletas, né? Então as pessoas contribuem, cada um contribui para o apoio do seu coração, com alegria. Então, há isso. Só que a igreja, de uns 100 anos para cá, ela pegou, tipo, cento e poucos anos, um parâmetro do dízimo. Então, você dá 10% do que você tem. Mas, infelizmente, virou comércio para muitas pessoas, tá? E assim, igreja, se você sentir no seu coração de dar, cada um contribui segundo o propósito do seu coração, como está em Coríntios. Então, se você quiser dar 10%, se você quiser dar 20%, 50% do que eu tenho, eu dou. É meu. Então, eu tenho que dar com alegria. Mas não devemos estipular valores. Quem estipula é algo particular seu e Deus, né? Então, a gente vê aqui no 5, então um dos anciões me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem venceu? Jesus. Igreja, quem venceu a morte? Quem ressuscitou ao terceiro dia? Quem? Jesus. Quem está sentado à direita, Aramanda Suda e Comanai do trono de Deus? Jesus. Não tem outro, tá? Então, ele deixa bem claro aqui, né? Assim, porque Jesus era o cordeiro, ele foi como ovelha muda para o matador, não abriu a sua boca, Aramanda Sura me decumanai, né? Ele levou sobre si as marcas, né, da morte, né? Kanasura me decomanai, né? Então, mas foi por meio da morte que chegou a ter domínio sobre todas as coisas, tá? Através da morte, Jesus passou a ter domínio, porque até sobre a morte ele passou a dominar. Então, ele foi e tomou ali, né? E eu e você não morremos. Então, quando a gente morre em Cristo, a gente tem uma vida eterna, daqueles que morrem na raça decomanai do Senhor. Igreja, isso é maravilhoso. Você saber que tem um Deus, né? Que se dispôs do seu trono, da sua glória para vir para a terra. Nasci do ventre de uma mulher, se fez pequenininho. Alai, canassuri me decomanai. Para que vocês estivéssemos aqui hoje? Tem preço? Não, não tem. Esse Deus, ele é tremendo, igreja, né? Ele mostra o poder dele, né? Ele mostra a sua força. Ele mostra o seu domínio sobre a terra. Então, ninguém é digno, somente Jesus é digno. Mas não havia ninguém, né? Não havia ninguém digno. O único digno é quem? Jesus, né? Então, e diz assim, não sei, depois viu um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes, pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Parecia, mas não estava. Só parecia, né? Então, e mostrando o quê? Né, em pé no centro do trono, cercado por 4 seres viventes. Ele tinha 7 chifres, mostrando que a força, né? E o poder de Jesus, né? Então, a força dele, os 7 espíritos, então, igreja, ou seja, não tem ninguém como o nosso Deus. Não tem ninguém como Jesus. Não tem ninguém como o Espírito que habita dentro de mim, de você que traz vida. Aranda Surya me dê comando. Nós somos mais que vencedores em Cristo. Igreja, nós estamos falando de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, da Suprema, da Trindade. Nós estamos falando de um Deus, né, que não tem ninguém digno debaixo das terras, né, no céu, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir ou sequer olhar para ele. Não tem. Igreja, a grandeza do Senhor é única. Esse Deus, ele é tremendo. E ele enviou seu filho amado por mim e por você, igreja. E ressuscitou ao terceiro dia. Parecia que estava morto, mas está vivo. Ele reina. Aleluia, né? E diz aqui assim, e ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem estava sentado no trono? O próprio Deus. Igreja, é muito lindo. Ao receber os 4 seres viventes, os 24 anciões, estava lá. Jesus sentado à direita do Pai. Deus. Aleluia, né? E eles recebem, né? E eles se aproximaram e receberam o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esse Deus triuno tem todo o poder. No céu e na terra, na canassura, me dê como não é. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Gente, você imagina. Eu lembrei aqui de Estevão. Ele olhou para o céu e viu os céus abertos, sendo apedrejado. E viu Jesus sentado à direita. E Jesus ali à direita do Pai. Né? Então você pensa.
Que coisa linda, né? Então a gente vê como esse Deus, ele é grande, igreja. Ele não brinca de ser Deus. Só para confirmar aqui, igreja, eu falei de Jesus sentados assim, no Atos 7:54, né? 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus. Ele disse: veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Então, Jesus está em pé, corrigindo o que eu falei sentado, né? Então, a gente vê que esse Deus triuno, ele tem todo o poder, né? E me chama muita atenção, né, que no 59 diz assim: enquanto apedrejava Estevão, ele orava, o Senhor Jesus o recebeu, e Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelho e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu, ou seja, dormiu, né? A gente dorme no Senhor, né? A gente descansa, né? Então a gente vê assim, e ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, quem é o próprio Deus, Deus triuno, né? Que Jesus está à direita, né? Jesus está em pé. Então a gente vê que a grandeza do Senhor, né? Então, assim, gente, é muito tremendo, né? E ao receber os 4 seres viventes, os 24 anciões, prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do justo. Olha que coisa linda, igreja, né? Tinha uma harpa e uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações do justo. Então, as nossas orações, igreja, elas não são perdidas, tá? As nossas orações, ela não é perdida. A minha oração e tua para com Deus, ela nada, nenhuma oração feita minha sua, nenhuma oração feita nossa é perdida, tá? Nada. Porque para Deus a gente nunca perde, a gente sempre ganha. Tá tudo guardado, tá bom? Tudo guardado. E aí, diz assim no 9, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Quem comprou? Jesus. Né? Esse Jesus, ele é digno, né? Ele comprou um povo de toda língua e nação do mundo inteiro. Gente, se eu estou aqui, eu e você nesta hora, ouvindo, indo na igreja, porque teve um preço de sangue, né? Tu constituísse reino e sacerdote para o nosso Deus, né? É reino, né? Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Quem? Nós, né? Nós, eu e você. No 11, então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e glória. Digno é quem? Jesus, igreja. Toda a honra, toda a glória seja dada para Jesus. Por quê? Porque Deus olhou na terra e não achou ninguém digno. Ninguém embaixo da terra, ninguém. Só foi Jesus, né? Ele é o único digno. Então, igreja, mostra, né, que o quê? Que eu e você não temos nada a perder com o Senhor, só a ganhar. As nossas orações estão guardadas como incenso, né? Então, assim, é comprovada, né, o Apocalipse e tudo que a gente vive é comprovada que o nosso Jesus, ele reina, que ele está vivo, né? Ele é o sumo sacerdote, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, né? E a gente vai reinar com ele, né? Nós vamos, se a gente permanecer, né, firme, a gente vai reinar com Jesus, a gente vai julgar, né? E a gente vê que lá no céu tem milhares e milhares e milhares, então assim, infinito, indefinido, muitos anjos, né? E a gente vai fazer parte da banda Aranda, dessa multidão, igreja. Ainda tem uma multidão de povo nessa terra que ainda vai adorar o Senhor. Aí muitas línguas e joelhos se dobrarão. Decanasuremi decomanai. Oh, enahaste. Como não dá para contar. Se é 100, se é 200 mil. Não, é um povo do mundo inteiro. Pensa, igreja. Aleluia. Pensa.
Que maravilhoso, né? No 13, depois de ouvir todas as criaturas existentes no céu e na terra, debaixo da terra e no mar, todas, pensa, dizem, aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor e honra e o poder para todos sempre. Igreja, a honra, a glória, o louvor é sempre para Deus. Sabe, igreja, a gente está num tempo onde muitas pessoas dão glória para homem e bate palma. A glória é só para Deus, a glória. A glória, o louvor, a honra é só para Jesus, é só para Deus Pai. A glória é só para a Trindade. Não tem homem, igreja. Sabe? Às vezes me incomoda muito. Ai, a gente tem que honrar a liderança. Não, a gente tem que honrar nada, a gente tem que respeitar. Entendeu? Honrar, a gente honra a Deus. Porque é Ele que tem que ser honrado, é Ele que tem que ser adorado, é Ele que tem que ser glorificado, é Ele que tem que ser exaltado. Né? Ai, tem que honrar as líderes. Gente, dá honra quem merece honra. Quem merece honra é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele merece. A gente reconhece o ministério decente. A gente reconhece o ministério liderado por Deus. A gente reconhece o ministério limpo, o ministério puro. A gente reconhece. Mas a gente não adora. A gente não fica honrando. Né? Eu não gosto muito não gosto dessa fala. Honrar. A gente honra a Deus. A honra e a glória, o louvor e toda adoração é para Deus, não para o homem. Então, diz no 14 assim, os 4 seres viventes disseram amém, e os anciões prostraram-se e adoraram. Por quê? A adoração é para quem? Para a Trindade. Tá bom? A adoração é para a Trindade. E as pessoas são tão ensinadas errado a adorar homem. Dê honra para homem, dê honra. Não, a gente dá honra para Deus. Quem honra a minha vida e a sua é Deus, tá? Não é ninguém. É só Deus. Então a gente tem que prestar muita atenção sobre isso, tá bom, igreja? Porque o ministério da honra tira o foco de Deus. Eu não estou dizendo. Você congrega no ministério, né? Seu pastor, a sua pastora vai fazer o aniversário, a igreja se juntar, dar um presente, mas sacrificar, deixar a irmãzinha passando necessidade, ser despejada para dar presente caro para homem, honrando, isso não é honrar não, filho. Isso é burrice, tá? É burrice, é puxa-saquismo, é falta de temor a Deus, né? Visitar os órfãos e as viúvas. Deixar de lado as primícias do Senhor para ficar dando para homem, que não precisa muitas vezes. Tem muitos pastores pobres e honestos, precisado tem, mas tem muitos que não precisam nem, tem tudo, igreja. Só não tem o céu. Que Deus abençoe vocês, que vocês venham ter um dia abençoado. Sabe, igreja? Tem tudo nessa terra, né? Mas não tem o céu. Porque a gente tem que ter temor de Deus, igreja. Eu não consigo enxergar um ministério onde as ovelhas passam necessidade e os pastores andando com terno de 50, 100, 25 mil, sei lá. Consigo. De verdade, eu não consigo. Se eu não consigo, imagine Deus. Né? Enquanto eles andando com um carro de 3 milhões, 5 milhões, vocês têm que me honrar, vocês têm que andar de pé. Tem que dar honra para mim. Não, a gente tem que dar honra para Deus. Toda a honra e toda a glória para o Senhor. Jesus, para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Deus abençoe. Ficam na paz.